Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa videoaula de hoje eu vou fazer uma revisão do capítulo 5 de Biologia, que está na página 301, e fazer a correção das atividades desse capítulo, tá bom? Então olha só, na última videoaula eu revi a primeira etapa da digestão, começando na boca e terminando no esôfago. Então, depois que o bolo alimentar passa por toda aquela primeira etapa, que vai até o esôfago, esse bolo alimentar ele entra no estômago, né? O esfíncter esofágico abre, alimento entra no estômago. E aí lá no estômago, esse bolo alimentar vai se misturar ao ácido clorídrico e vai se misturar a uma enzima chamada pepsina. E aí esse bolo alimentar vai ficar lá dentro por algumas horas e a pepsina ela vai quebrar as proteínas do alimento que nós ingerimos. E o que mais? Além das proteínas, qual outro alimento que vai ser quebrado no estômago? Nenhum. No estômago só ocorre digestão das proteínas, no nosso caso, nos mamíferos. Então, no ser humano, né? Em outros mamíferos é um pouco diferente. Bom, então no estômago, as proteínas elas serão quebradas através de uma enzima chamada pepsina. Depois de algumas horas que aquele alimento ele está lá no estômago, esse bolo alimentar que chegou lá, ele recebe o nome de quimo. Então ele é uma massa pastosa, uma massa líquida pastosa. Bom, e aí depois dessas algumas horas, que vai depender do tipo de proteína que está lá, o esfíncter pilórico, que é a abertura final aqui, ó, do estômago. Ó, o estômago tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Aqui na porta de entrada tem um esfíncter esofágico, na porta de saída tem um esfíncter pilórico. Então esse esfíncter pilórico ele vai se abrir e aquele conteúdo que está dentro do estômago, aquele quimo, vai saindo aos poucos e caindo lá no intestino delgado. Chegando lá no intestino delgado, nós vamos ter, lembrando, né, que o intestino delgado é dividido em três partes: duodeno, jejuno e íleo. Duodeno, a porção inicial, jejuno, a porção média e íleo, a porção final. Na porção inicial, que é no duodeno, vai acontecer a maior parte da digestão dos nutrientes. Então, o que vai acontecer? Quando o quimo sai do estômago e cai no intestino delgado, esse quimo vai receber primeiro a bile. A bile é um líquido que vem lá da vesícula biliar e esse líquido foi produzido pelo fígado. Então, o fígado produz a bile, armazena na vesícula biliar e quando o alimento chega no intestino delgado, a bile vai sendo lançada nesse intestino. Bom, e o que a bile vai fazer? Ela vai auxiliar na digestão dos lipídios, das gorduras. A bile ela não digere, ela só auxilia. Como que ela vai auxiliar? Ela vai reduzir o tamanho dos lipídios. Tem até uma imagem na apostila que é bem bacana. Está lá na página 305. Olha só, um lipídio que era grandão vai sendo transformado pela ação da bile em moléculas menores. Isso vai facilitar a ação da enzima lipase. Depois a enzima lipase vai conseguir quebrar essa gordura em moléculas menores com uma facilidade maior. Só que além da bile, lá no intestino delgado também vai ocorrer a liberação do suco entérico e do suco pancreático. O suco pancreático é produzido pelo pâncreas. O pâncreas, assim como o fígado, eles não fazem parte do sistema digestório, mas eles são órgãos, glândulas que auxiliam no sistema digestório. Então são chamados de glândulas auxiliares. Bom, então, o alimento chegou no intestino delgado, recebeu a bile, lembrando que esse alimento ele é chamado de quimo, recebeu a bile. Bile vai ajudar a emulsificar, ou seja, reduzir o tamanho das gorduras. Suco pancreático vem do pâncreas para ajudar a digerir. E o próprio intestino delgado também produz um suco, que é o suco entérico. E o suco pancreático e o suco entérico, eles são repletos de enzimas que vão digerir o alimento.
digerir os nutrientes. Então, olha só, aqui na página 303 tem aquela tabelinha que eu falei para vocês já, né? Que não precisa decorar essa tabelinha, que nós temos todas as enzimas presentes no suco entérico e no suco pancreático, o que essas enzimas vão quebrar e o que essa quebra vai gerar. Então, por exemplo, lá no suco entérico vai ter a maltase. A maltase vai quebrar a maltose em glicose, vai transformar a maltose em glicose. Olha só que interessante. Lá na boca, o amido foi transformado em maltose. E agora no intestino delgado, a maltose vai ser transformada em glicose. Depois tem uma outra amilase, né, que é a amilase pancreática, que transforma o amido em maltose. Tem a lipase, que transforma lipídios em ácidos graxos. Tripsina, quimiotripsina, peptidases, que são todas enzimas digestivas. Maravilha. E aí então, todo o alimento, todo o quimo já passou pelo processo de digestão. Agora, no intestino delgado, esse quimo recebe o nome de quilo. Q-U-I-L-O. Quilo. Então, olha só. Antes de entrar na boca é alimento, passou pela mastigação, bolo alimentar, no estômago vira quimo, no intestino delgado vira quilo. E agora esse quilo, que é uma massa líquida, ele vai passar agora para a porção média e porção final do intestino delgado para ocorrer a absorção dos nutrientes. E lá na porção média e na porção final do intestino delgado, olha só o que a gente tem. Uma superfície cheia de vilosidades. Então isso aqui ó, é como se fosse a superfície do intestino delgado. Essa imagem está na página 306. Olha só o que acontece. Nós temos, ao invés da superfície do intestino delgado ser lisinha, ela é cheia dessas vilosidades, dessas dobras. E para que essas dobras servem? Para aumentar a área de contato do quilo com o intestino, para acelerar a absorção. Então imagine o seguinte, imagine que a minha mão está representando o intestino delgado, onde ocorre a absorção. E a caneta representa o alimento que vai ser absorvido. Para ocorrer a absorção, o alimento tem que entrar em contato com o intestino. Então, olha só, ele vai entrar em contato com essa área aqui e nessa área ocorre a absorção. Porém, no intestino delgado, a superfície ela é cheia das vilosidades. Então, o alimento ele tem uma área muito maior para entrar em contato. Então, a absorção ela é muito acelerada. Isso acelera, melhora a absorção dos nutrientes. Beleza. Saiu do intestino delgado, cai no intestino grosso. O que chega no intestino grosso? Água, sais minerais e as vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis foram absorvidas junto com os lipídios no intestino delgado. Já no intestino grosso, nós vamos ter então a água, as vitaminas hidrossolúveis, sais minerais e o que não foi digerido, fibras alimentares, né? As cascas de frutas, verduras, essas coisas não são digeridas porque elas são formadas por celulose e nós não temos enzima que quebra, que digere celulose. Aí a gente pode pensar, então nem é bom comer verdura porque não vai aproveitar. Não é errado, a gente aproveita sim, aproveita o amido, a gente aproveita a sacarose, a gente aproveita a frutose, a gente aproveita as vitaminas, os sais minerais. E as próprias fibras que não são digeridas, elas ajudam a formar as fezes e promover o trânsito intestinal. Então, se você não tem uma alimentação rica em fibras, você tem uma chance grande de desenvolver o intestino preso, de ter dificuldade de eliminar as suas fezes. Quando a pessoa tem intestino preso, o que o médico recomenda? Coma fibras, coma frutas, mamão, coma cereais, coma isso, coma aquilo, né? Tudo de origem vegetal, para aumentar a ingestão de fibras e ajudar no trânsito intestinal, tá bom? Beleza. Então, no intestino delgado, no intestino grosso, a água, sais minerais e vitaminas hidrossolúveis vão ser absorvidas. Porém, uma parte da água fica no intestino grosso para ajudar a formar as fezes. E aí depois essas fezes vão caminhando até a porção final do intestino grosso, até chegar no reto, e depois do reto ser eliminadas pelo ânus.
Lá no reto e no ânus, a gente tem outro esfíncter, que é o esfíncter anal. Esse esfíncter anal, nós conseguimos controlá-lo a partir, em média, dos 2 anos de idade. Então, a gente consegue segurar as fezes por um tempo. Então, às vezes, a pessoa está com vontade de ir no banheiro, está com vontade de defecar, mas ela não vai defecar naquele momento, porque ela não pode naquele momento, ou porque ela não quer, e aí ela consegue segurar essas fezes por um tempo. A gente consegue isso, então, por causa do nosso esfíncter anal. Mas a gente só consegue ter controle do esfíncter anal por volta dos 2 anos de idade. E, infelizmente, ao envelhecer, a gente acaba, em alguns casos, devido a algumas doenças ou ao envelhecimento natural, a gente pode perder o controle do esfíncter anal. E aí, muitos idosos acabam tendo que usar fraldas descartáveis, né, por causa disso. Muito bem. Então, nós terminamos a revisão do sistema digestório. Olha só, pessoal, eu expliquei então o sistema digestório 2 vezes. Uma vez na primeira videoaula, explicando ele todo, capítulo 4 e 5 de uma vez. E agora nessa videoaula, nas últimas 2 videoaulas, eu revi, né, fiz uma revisão do sistema digestório. Então eu acho que ficou muito bem explicado. Mas caso vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever aqui nos comentários que eu respondo depois, tá bom? Maravilha! No capítulo 5, pessoal, nós também temos atividades práticas, mas é a mesma orientação da última videoaula. Faça se você tiver os materiais em casa. Se você não tiver, não tem problema, depois a gente vai fazer na escola. Beleza. Agora a gente vai para a página 306. Lá na página 306 tem uma atividade oral, então é só uma análise. A ilustração a seguir mostra diferentes níveis de organização presentes na parede interna do intestino delgado, analise-a. Então vem tudo aquilo que eu falei, né? As vilosidades e tudo mais. Primeiro, que níveis de organização estão presentes na ilustração? Olha só, níveis de organização. Isso aqui é um organismo, isso aqui é um órgão, isso aqui é a parte de um órgão, mas eu posso falar que isso aqui é um tecido também. Isso aqui é a parte desse tecido, né? Uma visão detalhada desse tecido, desse órgão. E aqui eu tenho as células que formam o intestino delgado. Então, níveis de organização: organismo, órgão, tecido e célula. Beleza? 2. Analisando a parede interna do intestino delgado, terceira figura, descreva sua organização. Utilize a quarta figura para ajudar na descrição. Então, olha só, a parede interna do intestino delgado ela é composta pelas vilosidades e microvilosidades. Isso vai auxiliar na absorção, né, do alimento, vai melhorar a absorção do alimento. 3. Analise a última figura. Que nível de organização ela representa? A última figura é essa aqui, ó. Célula. Esse é o nível de organização celular. 4. Sabendo que este órgão também tem o papel de absorção dos nutrientes, propõe uma hipótese para explicar qual poderia ser a vantagem deste arranjo. Já expliquei. A vantagem de ter esse arranjo em vilosidades e microvilosidades é aumentar a área de contato, a área de superfície de contato, para melhorar o processo de absorção. Muito bem. Agora, na página 307, você já pensou nisso. Por que vitaminas e sais minerais não sofrem digestão antes de serem absorvidos? Pessoal, vocês prestaram atenção que em momento algum eu falei que vitamina seria digerida e que sais minerais seriam digeridos? Pois é, porque eles não são digeridos. E por que eles não são digeridos? Porque eles já são suficientemente pequenos para serem absorvidos. Então essa é a resposta do você já pensou nisso. Vitaminas e sais minerais não passam por digestão porque eles já são muito pequenos. Bom, depois, pessoal, vamos lá no teste. Questão número 1. O teste está na página 308. Num experimento, uma quantidade de margarina foi colocada em um tubo de ensaio contendo soro fisiológico. A esse tubo foi adicionada certa quantidade de uma secreção digestiva. Após alguns minutos, em estufa a 37 graus Celsius, verificou-se que havia inúmeras gotículas gordurosas, mas não havia ocorrido digestão química. Assinale a alternativa que apresenta o nome da secreção e o órgão de onde ela foi retirada. Bom, então olha só, margarina é um lipídio, ela foi colocada no tubo de ensaio, uma secreção foi colocada, e aí essa margarina foi reduzida a gotas bem pequenas de gordura.
Qual o líquido que promoveu isso? A bile. E de onde essa bile foi retirada? Da vesícula biliar. Então, a resposta correta, letra A, bile e vesícula biliar. Questão número 2. Um camundongo foi alimentado com uma ração contendo proteínas marcadas com radioatividade. Técnica que permite localizar essa proteína ou suas partes. Então, olha só, pessoal. Quando a gente quer investigar algum elemento químico no nosso corpo, alguma molécula, a gente pode marcar essa molécula com uma radiação. E aí é como se fosse um sinalizador. Depois, com o aparelho, a gente consegue saber exatamente onde, em qual parte do nosso corpo, essa molécula está. Bom, depois de certo tempo, constatou-se a presença da hemoglobina, uma proteína radioativa no sangue do animal. Isto ocorreu porque as proteínas do alimento foram. Então, olha só, a ração ela tinha proteína radioativa. Depois de algum tempo, essa proteína radioativa foi encontrada na hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que está no sangue, ela ajuda a transportar oxigênio. A gente vai falar dela esse ano. Então, como que essa radiação foi parar na hemoglobina? Bom, com certeza a proteína ingerida na ração foi quebrada e ela liberou aminoácidos. Depois, esses aminoácidos foram usados para construir uma nova proteína. E a nova proteína construída com esses aminoácidos radioativos foi a hemoglobina. Então, a letra D é a correta, olha. Foram digeridas e os aminoácidos marcados foram utilizados na fabricação de proteínas. Questão número 3. A gente tem aí uma tabela que mostra alguns locais, uma enzima e o que essa enzima gerou, né? Qual foi o produto da atuação dessa enzima. Os espaços A, B, C e D são preenchidos corretamente e respectivamente por... Perdão, pessoal. Da glândula salivar foi retirada a amilase. O que a amilase vai gerar? Desculpa, o que a amilase vai quebrar? Amido. Então, eu já sei que a resposta correta é a letra A. A letra D, perdão, letra D. Mas vamos continuar. No estômago foi retirada uma enzima e essa enzima quebra proteínas. Qual que é a enzima do estômago? Pepsina. Então, confirmando, é realmente a letra D. Depois, lá no pâncreas, foi retirado uma enzima, e essa enzima quebra amido. Qual que é a enzima que quebra amido? A amilase, só que como ela está no pâncreas, é a amilase pancreática. E depois foi retirada a lipase intestinal, e o próprio nome já diz, olha, lipase intestinal, de onde ela foi retirada? Do intestino. O que a lipase quebra? Lipídios. Então, letra D. O que substitui a letra o que preenche os espaços A, B e C é amido, pepsina, amilase pancreática e intestino delgado. Então, a letra D está correta. Bom, agora, pessoal, nós temos aí o em casa. O em casa, o número 1, nós temos aí uma gordura sendo transformada em moléculas menores através da bile. Letra A, qual é a importância dessa etapa? Facilita a digestão dos lipídios. Letra B, ela pode ser considerada uma ação enzimática? Não. Por quê? Porque a bile não é uma enzima. A bile é um líquido que reduz o tamanho das moléculas, mas ela não promove uma reação química, uma quebra química. Letra C. Que outra etapa da digestão pode ser comparada a essa quanto ao tamanho final do alimento? Em que outra etapa, pessoal, da nossa digestão, o alimento é transformado em um pedaço menor sem haver ação de enzimas, só por um processo mecânico? Mastigação. A bile e a mastigação elas podem ser comparadas nesse aspecto. As duas reduzem o tamanho da molécula, o tamanho da partícula, mas elas não quebram quimicamente essa partícula. Bom, olha só, pessoal. Na número 2 é preencher essa tabelinha. E aí, para preencher essa tabela, é só você voltar aqui, olha, na tabelinha que está lá na página 303 e depois voltar lá no capítulo 4. Para facilitar, eu vou tirar uma foto da tabelinha com a resposta da minha apostila e mando para vocês, tá bom?
Então é isso aí, pessoal. Finalizamos a apostila 1, terminamos e depois, quando a gente voltar às aulas, eu vou só revisar alguns pontos importantes desses 2 capítulos, sistema digestório, tá certo? Bom, e nas próximas aulas eu vou fazer revisão dos outros capítulos. Então, vou fazer pequenos vídeos, já que nós já terminamos, né? Apostila 2, apostila 1, eu vou fazer pequenos vídeos com revisão da matéria toda da apostila 1 até a gente voltar, tá bom? Então é isso aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam aqui nos comentários que eu respondo depois. Grande abraço e tchau!